muito rapidamente sobre o que são geoparques, porque é uma coisa importante para eu poder contextualizar todas as questões que eu vou falar sobre a geodiversidade e pensando no futuro do geoturismo em São Desidério. Bom, logo para começar, né, o que seria geodiversidade? Existe um autor chamado Murray Gray, que em 2004 ele trouxe uma definição que eu acho que ela fala de forma mais simples e compreensível para todos, onde ele coloca que a geodiversidade é a diversidade natural dos elementos geológicos, né? Que são os minerais, as rochas, os fósseis, a diversidade também dos processos e das feições geomorfológicas, dos solos, incluindo todos os seus agrupamentos, relações, estruturas e sistemas. Então, assim, nessa imagem a gente tem aí como ver um pedaço lá do Parque Municipal da Lagoa Azul, né, onde a gente tem aí, então, nessa imagem, a gente tem a água, a gente tem ali os paredões rochosos, a gente tem essas feições muito curiosas que são, se a gente for olhar na escala de detalhes, são esses, digamos, essas feições de detalhe, né, feições geoformas, microgeoformas que a gente tem aí em São Desidério, que são esses entalhamentos, inclusive na superfície rochosa do calcário, né, que tem o nome de lapiás. Então, a geodiversidade ela engloba toda essa diversidade da natureza abiótica do planeta Terra. Eu poderia também dizer que ela se refere às variadas formas de materialização natural do substrato abiótico da Terra, formados a partir da interação entre os processos da dinâmica interna, vulcanismo, os terremotos, né, e da dinâmica externa do planeta Terra. Todas aquelas ações que são vinculadas ao intemperismo, que, digamos assim, esculpe a superfície da Terra, né, e que interagem de maneira muito intricada com os elementos da biodiversidade, né? A vida, os elementos bióticos, a fauna e a flora, elas têm uma relação muito intricada com os elementos abióticos do planeta Terra. Então, de uma forma ou de outra, eu posso simplificar isso e dizer que a geodiversidade é a natureza abiótica, né? Se eu pensar no meio natural, a gente vai ter o meio natural, ele é constituído por duas esferas de diversidade. Uma delas é a biodiversidade, que engloba as plantas e os animais, e do outro lado a geodiversidade, que engloba, então, todos os minerais, as rochas, os sedimentos, as diferentes formas de materialização do substrato geológico da Terra. E uma parte dessa geodiversidade são elementos que têm, digamos assim, um valor superlativo e que são detentores de importância científica, de importância educativa, de importância cultural, de importância turística e outras. Esse pequeno conjunto, né, desses sítios de elementos da geodiversidade com algum valor superlativo é o conjunto de elementos do patrimônio geológico, né, e que, por sua vez, é constituído por geossítios e sítios da geodiversidade, e a conservação e o manejo desses locais, né, desses elementos da geodiversidade dotados de algum valor superlativo, é o que a gente chama de geoconservação. Né? Então, se a gente for parar para pensar, eu coloquei alguns sítios, digamos assim, que são sítios de valor superlativo, como o Grand Canyon, a caverna da Mammoth Cave, o Death Valley, o Pilsevich Lakes, que é lá na Croácia, que inclusive são paisagens muito parecidas com o que tem aí em São Desidério. Esses locais, mais do que meramente sítios da geodiversidade, eles são locais dotados de uma importância científica e, como tal, eles são elementos do patrimônio geológico, não meramente elementos da geodiversidade. Digamos que o patrimônio geológico é um subconjunto dentro da geodiversidade que tem um valor superlativo, né, e que, como tal, são objetos de conservação e de ações de geoconservação. Eu até faria uma provocação. Será que existe uma interseção entre biodiversidade e geodiversidade? Será que os corais, os fósseis, também não são elementos da geodiversidade que, de alguma forma, eles estão intimamente ligados com a biodiversidade e que seriam, assim, como tal, elementos de fronteira nesses conjuntos da biodiversidade e da geodiversidade? E até no sentido de uma provocação, se me perguntasse qual é a fórmula da geodiversidade. Claro que essa fórmula aqui é até uma brincadeira, uma forma empírica de representar, mas a geodiversidade ela é produto da tectônica vezes o intemperismo elevado ao tempo geológico. Quero dizer com isso que, na verdade, na tectônica eu coloco todos os processos da dinâmica interna da Terra, né, o vulcanismo, né, as atividades que geram bacias, geram cadeias de montanhas, vezes o intemperismo, que são todos aqueles elementos da dinâmica externa que disseca, transporta, né, erode, né, a superfície de uma forma ou de outra, enquanto a dinâmica interna tenta fazer as rugosidades, gerar digamos assim, as rugosidades do planeta, as elevações, o intemperismo trabalha para aplanar a Terra. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro, enquanto os agentes da dinâmica interna
tentam fazer corrugações, gerar, digamos assim, pontos altos e baixos na crosta. O intemperismo, a dinâmica externa, trabalha no intuito de tentar aplanar a Terra. E tudo isso é levado ao tempo geológico, que são 4,5 bilhões de anos da história do nosso planeta. Então, aquilo que a gente vê hoje pode, no passado, ter sido um lugar muito diferente. São Desidério, por exemplo, hoje está aí no interior da Bahia, próximo ali do Planalto Central, né? Mas, num passado distante, há mais de 540 milhões de anos atrás, isso já foi um fundo de mar, onde foram formados os calcários que hoje aí estão. Então, dentro disso, mais um conceito importante, esse que o professor Marcos falou bastante, o que são geoparques. Eu trouxe aqui uma definição que eu queria discutir com vocês, que, na verdade, como vocês viram aí, geoparques, antes de tudo, eles são modelos de gestão do território, né? É um modelo de gestão territorial, ele é pautado pelo uso e conservação de elementos de destaque da geodiversidade, ou seja, ele é pautado pelo uso, conservação e gestão de elementos do patrimônio geológico de um território através do geoturismo. Quer dizer, ele, então, quer promover o envolvimento de seus habitantes em ações educativas para gerar receitas e promover o desenvolvimento econômico sustentável através do geoturismo. Esse modelo de gestão do território ele é aplicável em locais dotados de um patrimônio geológico singular, de relevância internacional, e que permita o estabelecimento com relações com outras comunidades do mundo inteiro, ou seja, com a rede internacional de geoparques, né, com a rede global de geoparques e com outras redes de geoparques que a gente vinha construindo no Brasil, né, que discutam todas aquelas ideias, aqueles projetos de criação de geoparques. Então, vejam que o conceito de geoparques ele traz dentro de si a ideia de promover a economia através do envolvimento da comunidade na gestão do seu patrimônio geológico, na promoção desse patrimônio geológico, para que, através do geoturismo, a gente consiga gerar receitas, né? Vale dizer que, já que a gente trabalha em rede, na Bahia a gente tem a ideia do projeto Geoparque São Desidério, mas nesse projeto não está sozinho, e a gente tem ainda outras 6 iniciativas, e dentre essas 6, a gente tem 4 delas, que são o Geoparque Serra do Sincorá, do qual eu também tenho a alegria de integrar a equipe, de ser autor também do projeto inicial desse geoparque, e também ser hoje o diretor científico dessa associação que está focada na construção do Geoparque Serra do Sincorá. Mas a gente também tem o Geoparque Alto Rio de Contas, que o Serviço Geológico vem trabalhando na elaboração do seu inventário. Temos também o Geoparque Morro do Chapéu, que contou com muitas iniciativas da prefeitura local, tem também já um inventário, né? E os outros projetos, na verdade, eles não passam ainda de meras ideias, que é o Geoparque Gruta Giraquara, Geoparque Canudos e Itati Milagres. Né? Esses outros, infelizmente, eles ainda são ideias, não há um inventário, não há um grupo coeso e destinado e focado na promoção desse geoparque, como a gente já tem em São Desidério, como a gente já tem na Serra do Sincorá e como a gente já tem em parte também no Morro do Chapéu. Então, quer dizer, o geoparque é um modelo holístico de gestão do território respaldado na valorização e promoção da geodiversidade local, aliado a ações educativas e de fortalecimento da identidade territorial. E é isso que a gente vê em São Desidério, e é isso que a gente vê também na Serra do Sincorá, e a gente vê também começando em Morro do Chapéu, e nos outros locais a gente ainda está no estágio ainda um pouco menos avançado. Né? Como o Marcos já falou, não vou repetir isso aqui, no Brasil isso são 38 propostas formuladas pelo Serviço Geológico. Dentre essas propostas, a gente tem aí, esses cerca de 17 projetos que estão em curso, mas hoje, inclusive, se a gente for parar para ver, esse mapa também está desatualizado, porque aqui embaixo, Quarta Colônia e o Caçapava também já submeteram suas cartas. Logo mais, eles vão virar essas bolinhas amarelas, né, porque vão se tornar também geoparques aspirantes, junto com o Seridó e o Caminho do Quênia do Sul. O fato é que, nesse cenário que a gente tem no mundo, de 147 projetos de geoparque, a América do Sul ainda muito pouco representada aqui, apenas com 2 bolinhas, que é o Geoparque Araripe e o Geoparque Grutas del Palácio, no Uruguai. Logo mais, o Brasil já vai botar mais 4 bolinhas aí, daqui a pouco a gente vai virar essa catapora, que é a Ásia, que é a Europa, né? E quem sabe, no universo, num horizonte não tão distante assim, São Desidério já se organize para submeter também o seu formulário, fazer o seu formulário de autoavaliação, e tem ações educativas envolvendo as escolas, fortalecendo aí o seu patrimônio geológico e disseminando isso junto às escolas, e que a gente possa pleitear a candidatura do Geoparque São Desidério no futuro não tão distante assim. Né? Mas então vamos falar sobre o geoturismo agora. Né? Por que fazer
o que é o geoturismo e como é que o geoturismo se integra dentro do turismo. Né? Teve a palestra do professor Paulo Baqueiro, do professor Elinaldo, que falaram muito sobre o turismo, mas vamos ver aqui um ponto de vista conceitual. O turismo é uma atividade econômica relacionada com as viagens organizadas, geralmente para o lazer. Não vou me estender sobre isso, o professor Paulo Baqueiro falou muito sobre isso, né? Mas eu chamo a atenção pelo seguinte, que segundo dados disponíveis na página de internet do Ministério do Turismo do Brasil, só para se ter ideia, no ano de 2016, o turismo movimentou no mundo uma receita cambial, que é apenas um dos indicadores das receitas geradas pelo turismo, é aquilo que descontado dos impostos, é aquilo que fica, né, no território. Ele movimentou no mundo 1,224 bilhões de dólares, minha gente. Isso são bilhões de dólares. Veja como é um segmento, uma atividade econômica extremamente rentável. No ano de 2016, os Estados Unidos ocuparam a primeira posição com a receita cambial de 205 bilhões de dólares. Vejam que ali a gente está falando em 1,200. 205 ficaram só nos Estados Unidos, esses outros 1.000 bilhões de dólares, né, foram divididos entre todos os outros, as outras centenas de países pelo mundo, e o Brasil ocupou a 42ª posição com uma receita cambial turística de 6 bilhões. Veja o quanto a gente tem ainda oportunidade de crescer, né, a atividade turística e quanto isso pode gerar de receitas para o nosso país. E dentro disso, a gente está falando de geoparques, a gente está falando de geoturismo. E o que é geoturismo? Bom, geoturismo é um segmento do turismo educativo em áreas naturais. Então, vejam bem, o geoturismo não é um turismo de aventura. Geoturismo não é meramente um turismo religioso. Geoturismo é turismo educativo. E ele tem uma ênfase particular na conservação, educação e atrativos turísticos relacionados aos aspectos geológicos. Então, é a gente pegar esse patrimônio natural abiótico de São Desidério, como essa imagem de fundo aí, por exemplo, o Parque Municipal da Lagoa Azul, né? Ele é um elemento da geodiversidade, ele é um patrimônio geológico, ele foi inventariado e ele tem um valor de destaque, ele tem um valor turístico, ele tem um valor educativo, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e o geoturismo consiste, então, em interpretar o ambiente em relação aos processos que modelaram. Mas, então, quer dizer que a gente tem geoturismo no Parque Municipal da Lagoa Azul? Eu diria que a gente caminha para isso, mas não necessariamente, porque a gente ainda não tem ações de interpretação do patrimônio geológico que existe nesse parque, o que foi aquilo no passado, quais foram os agentes geológicos que modelaram aquela paisagem, que modelaram aquele relevo, né? E como é que isso pode ser transformado do ponto de vista não só apreciação da beleza cênica, mas como isso pode ser transformado em conhecimento. Isso é o geoturismo, é transformar esses elementos do patrimônio geológico em conhecimento e difundir isso dentro do município e para aquelas pessoas que vão em São Desidério em busca do lazer e lá ficam por mais de pelo menos 24 horas, como disse o professor Paulo Baqueiro, interessados nos conhecimentos que o patrimônio geológico de São Desidério tem para nos oferecer. Então, a gente ainda tem, dá para perceber que por essa questão aqui de definição, a gente ainda tem muito o que fazer para que a gente possa promover o geoturismo em São Desidério. Né? E por que a gente deve fazer isso? Né? Bom, a gente deve fazer isso, antes de mais nada, para despertar o encantamento para os aspectos geológicos. Né? Eu diria para vocês que, inclusive, recentemente foi publicada uma tese de doutorado de Lucas Paduan Godinho sobre as cavernas de São Desidério. E ele datou aí os sedimentos dentro das cavernas lá da Garganta do Bacupari, ele encontrou idades para esses sedimentos de 3,20 milhões de anos atrás. Essas idades são as datações mais antigas em cavernas no Brasil. No Brasil ainda não se conhece cavernas tão antigas. Essa idade, inclusive, coloca o desenvolvimento das cavernas de São Desidério em uma idade mais antiga até do que o desenvolvimento do Grand Canyon. Veja que informação importante e interessante. Talvez eu não sei o quanto isso já é do conhecimento de todos vocês aqui, mas vejam, fazer geoturismo é despertar o encantamento para esses aspectos geológicos do território. Né? Então, é a gente começar a promover essas informações dessa natureza e propalar isso aos quatro cantos e fazer com que pessoas venham a São Desidério com o interesse de conhecer essas questões. Né? Então, o geoturismo ele é necessário para despertar o encantamento para os aspectos geológicos, para promover a educação científica, a geoeducação, algo que o nosso país é tão carente. Né? Talvez um dos problemas, um país como o nosso, tão rico e com um patrimônio natural tão rico, tão vasto, tão diversificado, como é que a gente pode ser um país
com as crises que a gente enfrenta e com os problemas que a gente tem, porque nos falta educação, né? Então, o geoturismo é uma forma, inclusive, de sanar esse problema, porque ele promove a geoeducação, ele promove a educação científica, né? Por que fazer isso? Porque a partir do momento que a gente promove esse encantamento para os aspectos geológicos e, com isso, a educação científica, a gente vai ajudar a conservar a memória ambiental do nosso planeta e fortalecer a identidade cultural dos territórios, né? Então, veja que isso é uma forma, inclusive, de engajar a população local em torno de um projeto de desenvolvimento, né? E, com isso, gerar novas alternativas econômicas para São Desidério. Não que São Desidério seja pobre, porque, diga-se de passagem, como eu vou dizer mais adiante, São Desidério é detentor de um dos maiores PIBs agrícolas do país. Se não o primeiro, é o segundo, ou, quiçá, no máximo, o terceiro. Então, é um município que já ganha muito dinheiro com a agricultura, mas pode ganhar também com o geoturismo, certamente. Como a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem que aproveitar pontos turísticos consagrados, como a própria Lagoa Azul, né? Como a própria Garganta do Bacupari, como o Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério, e tantos outros que a gente tem aí, aproveitar esses pontos turísticos consagrados, né? Para poder promover o acesso ao conhecimento da evolução geológica do nosso planeta, do que a gente pode observar nesses locais. A gente pode também criar novos pontos turísticos a partir do inventário, com a interpretação e a valorização da geodiversidade desse município, né? Como, por exemplo, a Gruta do Morro dos Tapuias, que tem não só patrimônio geológico, mas também arqueológico ali, aliado a ele. E fazer ali, por exemplo, um grande centro de receptivo turístico, onde as pessoas possam entender aquelas pedras usadas ali para afiar as ferramentas dos antepassados que aí viveram, que a gente possa entender como aquelas cavernas se formaram e como aquilo está vinculado às cavernas do sistema kárstico do Rio João Rodrigues, né? Então, são iniciativas dessa natureza. E o que a gente já tem feito aí? Bom, antes de mais nada, esse é um mapa de relevo, né? Se a gente olhar esse mapa do relevo em São Desidério, ele é, digamos, um modelo digital do terreno, aquelas cores avermelhadas, a gente tem altitudes da ordem de 1.046 metros, e as partes verdes, a gente tem altitudes da ordem de 479 metros. Vejam que, a gente olhando esse mapa, a gente percebe que São Desidério ele é uma vastidão de tons de amarelo, um cantinho vermelho, que é já o Planalto Central do Brasil, né? Todas aquelas outras, digamos, são zonas também aplainadas e que vão suavemente em direção ao Planalto Central, e a gente tem aquela zona toda enrugadinha, bem onde está a sede do município, que é onde a gente tem os calcários e a gente tem a paisagem kárstica, que é aquela paisagem vinculada à presença de cavernas, só naquele cantinho, né? Então, a gente, olhando assim, apesar da vastidão territorial que o São Desidério tem, ele não é, digamos assim, um território com uma diversidade muito grande em toda a sua área geográfica, né? A gente tem, nessas áreas aplainadas em tons de amarelo, as veredas, e lá naquele cantinho a gente tem as paisagens com as cavernas, os relevos kársticos vinculados à abertura das cavernas, bem naquele cantinho, né? Se eu for olhar geologicamente também, né, a gente vê então que São Desidério, a gente tem aí em todas essas partes esverdeadas e amareladas, a gente tem sedimentos e rochas com idade de menos de 65 milhões de anos, as amareladas. Todas essas partes esverdeadas, a gente tem sedimentos do que a gente chama Grupo Urucuia, que foi um grande deserto que ocupou o Brasil Central entre 145 e 65 milhões de anos atrás, formando esses pacotes sedimentares com areias, essencialmente, algumas argilas, né? Muitas vezes esses pacotes, inclusive, estão inconsolidados, e a gente tem lá naquele cantinho azul as rochas mais antigas do município, que estão aí com idades entre 750 a 650 milhões de anos atrás, nas quais, há menos de 60 milhões de anos atrás, as cavernas foram abertas, e, digamos assim, por enquanto, né, no grau de conhecimento que a gente tem hoje, é onde a gente tem, assim, digamos, o patrimônio geológico de maior interesse, porque é o patrimônio geológico inventariado que a gente tem em São Desidério. Nesse trabalho, que foi o mestrado do Geórgito, e... Alô? Tudo bem aí? Alô? Algum problema? Vou entender que está tudo bem e vou tocar adiante, né? Então, foi nesse cantinho azul onde a gente tem as rochas calcárias, de mais de 600 milhões de anos atrás, a gente fez lá um inventário em que a gente levantou os 14 sítios geológicos, né, que compõem um inventário e que justifica a criação do Geoparque São Desidério, né? Eles estão essencialmente ligados ao sistema kárstico do Rio João Rodrigues. Na época, quando eu fiz esse desenho, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aí em prol da criação de um parque nacional,
a gente, naquela época, não tinha ainda o conhecimento para saber que todos esses pontos, o Poço de Surubim, a Garganta do Bacupari, o Buraco do Inferno da Gruta da Sucupira e a nascente casca do Rio João Rodrigues, eu hoje poderia tranquilamente desenhar uma caverna conectando todos esses pontos, porque hoje a gente já sabe, já há essa conexão, que ali a gente tem um rio subterrâneo que rouba a água da bacia do rio Tamanduá e leva ela direto para o Rio João Rodrigues, né? Então, isso é um elemento geológico de destaque, muito interessante de São Desidério, que cada vez vai ficando mais rico à medida que o conhecimento avança. Nós inventariamos, então, esses 14 sítios, todos eles vinculados aos processos kársticos. Como eu disse, ainda há um campo de oportunidades ali na região das veredas, a gente não chegou a inventariar nada ali. O inventário ele é algo dinâmico e precisa ser continuado, né? A gente fez a valoração desses pontos, e eu destaco aqui para vocês, do ponto de vista do valor científico, o local de maior valor que a gente tem é o Sumidouro do João Baio. Do ponto de vista do valor educativo, o que a gente tem maiores pontuações é o Parque Municipal da Lagoa Azul, assim como a maior pontuação no valor turístico também é o Parque Municipal da Lagoa Azul, que, afinal de contas, são os locais com melhor infraestrutura. E, em termos do risco de degradação, a gente tem aí a Pedra do Pescoço. Isso foi no inventário na época que a gente fez, inclusive se confirmou, porque mais tarde a pedra veio a ser danificada, né, perdeu aquela parte de cima dela. E eu vou falar aqui, então, me concentrar em maior detalhe um pouco nesses locais de maior destaque, para que a gente possa, então, falar hoje um pouco sobre isso, talvez espere em outras ocasiões poder falar sobre outros. Então, o que o Parque Municipal da Lagoa Azul, o que ele tem de interessante? Primeiro, ele tem aquele centro de recepção dos visitantes, ele tem essa paisagem muito interessante do lago, né? Tem aquelas experiências muito curiosas que os guias ali, uma época, faziam, que botavam a garrafa lá dentro e mostravam que aquela água passando em cima daquela garrafa, rapidamente a gente formava, então, esses espelhotemas, formava essas rochas em uma escala de tempo muito curta, talvez numa escala de menos de 2 anos, a gente começa a ver que a garrafa fica completamente impregnada desse mineral que é a calcita, né? Hoje, inclusive, nesse trabalho do Lucas, ele, inclusive, também datou alguns desses espelhotemas que ocorrem ali. A gente sabe que foram formados embaixo d'água há mais ou menos algo entre 2,3 a 4,3 mil anos atrás, né? A gente sabe também que a Lagoa Azul ela foi formada pelo colapso do teto de uma caverna que se estendia aqui, acredito que espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Aqui é a Gruta do Catão, que é essa foto que aqui está, né? E aquela lagoa, que hoje é uma lagoa, no passado aquilo era um lago subterrâneo, assim como é hoje o lago do Buraco do Inferno, da Lagoa do Cemitério, onde, inclusive, tem a previsão de uma estrada passando ali em cima, que, inclusive, vai ser objeto de uma tese de doutorado do Durval Nascimento, que eu até ouvi aí, ele está na plateia, e, salvo engano, essa tese vai ser aberta. Eu convido a comunidade de São Desidério para assistir essa apresentação amanhã. Tive a honra também de ser convidado para fazer parte dessa banca. Se Durval estiver me escutando, peço a ele até que coloque aí o link da apresentação no YouTube, para que todos possam conhecer um pouco mais desse trabalho que está estudando lá aquela caverna que é o Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério. Ou seja, no passado geológico de milhares de anos atrás, esse lago ali também estava aqui coberto por uma camada de rocha que colapsou e que aquele lago, então, agora virou a Lagoa Azul de São Desidério, apesar de ser verde, é chamada de Lagoa Azul. Enfim, a gente tem aí um parque criado, tem toda uma infraestrutura passível de receber estudantes, envolver as comunidades dos estudantes de São Desidério para conhecer um pouco mais dessa história, de como é que se formam essas cavernas, em quanto tempo isso é necessário, como se formaram esses espelhotemas. É toda uma ação que ainda precisa ser feita para que a gente possa ter, de fato, o geoturismo. Eu coloquei aqui, o Georgito tem a apresentação que eu mandei para ele, o arquivo em PDF, ele pode disponibilizar para quem tiver interesse. Nesse link, vocês, inclusive, conseguem assistir a palestra do Lucas, onde ele fala sobre os resultados do trabalho dele, as idades que ele encontrou para esses elementos daí. Um outro local extremamente interessante, que é o local de maior valor científico, de maior valor didático, também um dos maiores valores didáticos que a gente tem aí, é o Sumidouro do João Baio. Quem ainda não conhece esse lugar, por favor, hoje à tarde ainda ou amanhã, não deixe de conhecê-lo, porque é um lugar onde a gente tem um fenômeno geológico extremamente raro. Se vocês olharem aqui no canto, essas duas fotos que eu tenho aqui, elas foram tiradas com um intervalo de tempo de 3 minutos. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença que há entre elas. Mas vejam que no intervalo de 3 minutos, esse rio ele sobe e desce. Eu diria que em intervalos regulares de 50 minutos, ao longo de todos os dias do ano, se você for lá, você vai ver que esse rio sobe e desce mais ou menos meio metro no nível da água. Isso é um fato extremamente curioso. Por que acontece isso? Muitos devem estar se perguntando. Bom, isso acontece porque logo atrás,
né? Esse rio ele sai debaixo do paredão, aqui nesse canto, ó, nessa imagem como aqui está, né? Aqui é uma seção, um corte disso daqui, esse fenômeno ocorre dentro dessa dolina, e essa água sai aqui, isso aqui é uma representação em planta, ela sai por debaixo desse paredão, exatamente nesse canto, e aí, em intervalos regulares, ela começa a fazer aquele barulho bem característico, né? Tem, inclusive, uma experiência sonora muito curiosa, né? Digamos, é uma coisa, é um fenômeno que toca com a gente, que parece até a terra respirando, né? Então, ali para trás, essa água está represada, e ela só consegue romper essa represa, subir ao ponto de passar, extravasar a bolha de ar que segura ela ali, ela precisa juntar uma quantidade de água onde ela cria a força suficiente para empurrar essa bolha de ar. É o que acontece quando a gente dá descarga na privada. Quando a gente vai usar a privada no banheiro, a gente vai lá, faz as nossas necessidades, né? E quando a gente quer encerrar o serviço, a gente dá descarga, a gente joga uma quantidade de água ali, com aquele volume ela consegue romper aquele sifão que tem ali atrás e empurrar as porcarias esgoto afora, para quem tem esgoto. Quem não tem, sabe-se lá para onde isso vai, né? É mais ou menos algo muito parecido com o que tem aí, né? Ali atrás, então, tem uma represa, ela só consegue vencer aquele sifão que se forma ali, depois que ela recebe um determinado volume de água, aí ela passa todo de vez. Fenômenos como esse, eu anos atrás tentei até descobrir, eu encontrei menos de 10 registros de fenômenos como esse pelo mundo. São muito raros, né? E são muito fáceis de entender e perceber, ou seja, um lugar muito importante. Bom, eu trago aí, por último, para falar aqui sobre a Pedra do Pescoço. Ela é um excelente exemplar de uma erosão diferencial, onde a gente vê que essa camada era mais propensa à erosão, né? E que no nosso inventário, quando a gente fez lá atrás e ela ainda existia, esse aqui era o local com maior risco de degradação, e anos depois, olha o que aconteceu, a pedra caiu, né? Não sabe-se ainda exatamente por quê, se isso teve alguma coisa a ver com a obra da estrada, ou se foi um fenômeno natural, né? O fato é, ninguém sabe o porquê que isso aconteceu. Mas isso mostra a importância da necessidade de monitoramento do sítio geológico. Pessoas irem lá regularmente, olhar se está tudo bem preservado, dentro das condições esperadas, se não está, fazer intervenções para que aquilo esteja, né? Talvez essa pedra do pescoço ela tenha caído até por uma questão natural, porque, de fato, é uma feição muito instável, né? Mas o fato é que isso já é um patrimônio perdido. Ele está num ponto muito interessante, porque nele está, inclusive, no próximo do local de contato, entre os calcários e as rochas do grupo Urucuia. Mas eu acho que, ainda assim, ele é um exemplo da importância do monitoramento, né, do cuidado com os sítios geológicos, porque os sítios geológicos eles também são elementos vulneráveis. As pessoas sempre acham que a biodiversidade é vulnerável, a geodiversidade é algo muito resistente, mas não é. E diria mais, como eu disse e reitero, mesmo dentro ali da área do sistema kárstico do Rio João Rodrigues e da parte dos calcários, daquele cantinho da edição Desidério, ainda há muito por se descobrir, né? Essa aqui é uma imagem lá do Cânion da Beleza, né? Esse aqui é a Gruta do Gabriel, na época que eu tive aí até com o Joaci, ele me levou para conhecer essa caverna, e aí eu, prontamente, quando voltamos de lá, eu fui pegar uma imagem no Google Earth dessa região e vi que ainda tem um potencial para encontrar muitas cavernas e muitas ações de valorização dos elementos geológicos que a gente tem, dos lapiais e coisas extremamente interessantes que a gente tem no Cânion da Beleza. Então, mesmo em locais já conhecidos e inventariados, a gente ainda tem muito o que fazer aí em São Desidério. E o que a gente tem para fazer? Então, já pensando no futuro, eu trouxe aqui algumas imagens do Geoparque Arouca, em Portugal. Vejam, isso aqui é um centro de recepção dos visitantes. A gente tem aqui o tema apelativo desse geoparque, que são fósseis de trilobitas gigantes, esses que estão aqui. Tem uma espécie de um pequeno museu. A gente tem placas, né, explicando cada elemento desse patrimônio geológico, o que ele tem, o que ele tem de vinculação com a história do planeta Terra, qual a importância disso para o conhecimento geológico global, né? Então, são coisas desse sentido, de valorização da geodiversidade, que a gente precisa pensar aí. Olha esse caso, por exemplo, do Passadiço do Paiva, também no Geoparque Arouca, né? Esse rio era um rio muito interessante, só que as pessoas tinham dificuldade de chegar nele, não se conseguia chegar e muito menos caminhar, fora o risco que tinha na época das cheias. Então, o que aconteceu? O município construiu esse passadiço, né? E ele permite a acessibilidade das pessoas, e as pessoas podem caminhar. A entrada, ele construiu 8 quilômetros de passarela, é aquela ideia que eu tinha comentado antes. Você cria um ponto turístico a partir de uma infraestrutura que você cria. Esse geoparque, a entrada dele custa 2 euros. Né? Se você comprar com descendência, ele chega a sair por 1 euro. Mas o número de visitantes foi tão grande,
que esse passa-disso já pagou o investimento só com o dinheiro dos ingressos. Isso incrementou a visitação no Geoparque Arouca, né? Hoje são milhares de visitantes, é um dos pontos de maior visitação turística em Portugal, e as pessoas podem visitar, conhecer esse rio, caminhar aí por dentro, conhecer as estruturas geológicas muito curiosas que aí existem, né? Então vejam que às vezes a gente também, através da criação de infraestruturas, a gente pode promover um sítio geológico, pode facilitar o acesso das pessoas. Outros exemplos que eu trouxe aqui também, o Geoparque Senin-Kaigan, no Japão, né? Vejam que eles têm também miradores, né? Locais onde a pessoa pode sentar, esse mirador, no caso, para a gente ver, aqui tem um desenho de um vulcão, para a gente ver um edifício vulcânico, onde a gente vê a caldeira de um vulcão. Então, você construir locais, né, para a pessoa pode sentar, contemplar a paisagem, apreciar, ver aqui do lado com algumas explicações, né? Ali são cavernas em basalto, são coisas extremamente raras, né? As placas também valorizando, também de uma forma ou de outra integrada, e aqui é um geossítio que tem lá, que é uma duna muito interessante. E vejam, por exemplo, essa duna está aqui, ao lado dela a gente tem um centro de recepção de visitantes montado dentro de um container, onde a gente tem diferentes tipos de sedimentos que ocorrem ali, tem uma máquina de construir dunas, né? Tem uma série de experiências onde as pessoas podem interagir e aprender mais. Então, quem sabe montar o exemplo do que é aquele, se for montar um esquema de uma descarga, ali do lado, a pessoa entender o que acontece no sumidouro de João Baio, são coisas dessa natureza que a gente precisa montar uma maquete do município, onde a gente possa conhecer. Essa também é uma maquete que a gente tem lá, nesse geoparque lá no Japão. Então, de uma maneira ou de outra, o que a gente precisa fazer em São Desidério para a gente ter geoturismo? A gente precisa elaborar e instalar material informativo, criar e operar trilhas educativas, onde ao longo dessa trilha as pessoas possam conhecer um pouco da história geológica daí, de São Desidério, e o que isso conta da história geológica do mundo. A gente precisa capacitar as pessoas, providenciar infraestrutura em alguns sítios, né? Ali na Lagoa Azul, por exemplo, há locais que talvez valha a pena a instalação de um parapeito, fazer uma trilha interpretativa, né? Ampliar esse inventário, né? Valorizar os elementos de geodiversidade que a gente tem, e uma série de ações que a gente ainda precisa fazer para o futuro. Então, para a gente promover a geodiversidade, a gente tem que organizar isso daqui. Então, primeiro, é uma coisa que já está em curso, que é montar uma estrutura de gestão, né? A associação, a GESD, né? Associação do Geoparque São Desidério, né? Com capacidade para elaborar propostas de trabalho e levantar recursos para a sua execução, até porque um projeto de geoparque ele precisa ter um fluxo de financiamento constante para que ele consiga ser validado no futuro pela Unesco. Então, essa equipe ela tem que ir atrás de editais, né, para poder, nesses editais, inscrever projetos para valorização dos sítios, promover cursos de capacitação dos guias, levar as pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos aí, para que esse conhecimento seja difundido e seja do conhecimento geral de todos, né, que é o segundo ponto que aí está, é promover a capacitação de pessoas, empresas, serviços, os condutores de visitantes, os restaurantes, eles fazerem pratos temáticos, né? As pousadas, incrementar as pousadas, treinar as pessoas nessas pousadas para que a gente tenha, porque afinal de contas a gente está vislumbrando um turismo de pessoas do mundo, né? Pessoas que têm como referência, como parâmetros, outros locais, né? Destacados aí pelo planeta, e que seguir avançando com o inventário, que, como eu disse, né? Junto com o Diego, sou o autor dessa proposta, mas a gente inventariou apenas 14 sítios e ligados apenas ao sistema kárstico do Rio João Rodrigues. Eu tenho certeza que lá em cima, no Chapadão, nas veredas, e mesmo no sistema kárstico, ainda tem muitas outras coisas que podem ser inventariadas, né? Então, eu diria que, como pontos fortes, o município de São Desidério ele tem uma posição de destaque no PIB agrícola do país, né? E ele já aposta no turismo como alternativa econômica. Claro, senão não teria feito o Parque Municipal da Lagoa Azul, né? Se não teria feito o centro de recepção ao visitante que vocês têm no município, né? Ou seja, dinheiro não é um problema em São Desidério. Dinheiro existe, né? Além de tudo, o município é detentor de um patrimônio natural privilegiado, né? Com oferta hídrica, água não falta, a gente tem rios para todo lado, né? Tem elementos de geodiversidade muito singulares, como o sumidouro de João Baio, que é um patrimônio geológico de relevância internacional, né, e que, como tal, já por si só já justifica a criação do geoparque. A população tem identidade com o seu território e reconhece a relevância desse patrimônio. Não é à toa que tem tanta gente aí agora assistindo esse curso, já tem gente engajada na associação para a criação do geoparque, né, e apesar da distância
de São Desidério com a capital do estado, ela tem um aeroporto de Barreira a 30 quilômetros de distância, está a 700 quilômetros de Brasília, de Palmas, né, próximo de Barreira, Luiz Eduardo Magalhães, que são polos onde tem pessoas com poder aquisitivo para ir consumir esse produto turístico que São Desidério tem a oferecer. Agora, é claro que temos uma série de oportunidades de melhoria, né? Eu elencaria aqui como, por exemplo, a implementação da APA de São Desidério. É uma unidade de conservação que está aí criada, até outro dia tinha gestor, mas ela tem plano de manejo, né? Ela tem um conselho gestor ativo e atuante. Essa unidade de conservação é, inclusive, importante para ajudar também na gestão dos atrativos turísticos, dos sítios geológicos, né? Para que possa assegurar a conservação e o monitoramento dos sítios geológicos, né? Esse conselho gestor pode ter, inclusive, um assento reservado ao pessoal da Associação do Geoparque São Desidério, né? Então, dentro do seu conselho gestor, a gente tem um trabalho integrado, né? Precisa se elaborar materiais informativos e de valorização desses sítios existentes e que são dotados de relevância científica e educativa. O próprio Parque Municipal da Lagoa Azul precisa ter um material, né, de divulgação, sejam placas, sejam sites, seja através de QR Code, seja panfleto, o que quer que seja, né? Mas essas informações que vêm sendo geradas com tanto de teses feitas aí precisam passar a ser de domínio público, de conhecimento público. Definir estratégias de monitoramento e controle dos visitantes dos sítios geológicos que têm visitação turística, para que, inclusive, a gente possa entender qual é o perfil desse público, de onde ele vem, quais são os seus interesses, o que eles querem conhecer em São Desidério, para que isso possa também nortear as ações de elaboração do material. Tem que promover visitas e atividades das escolas dos municípios nos sítios geológicos. Antes de mais nada, quem tem que conhecer esses locais é a população, são as escolas, são os alunos, quem tem que saber como é que foi formado o Parque Municipal da Lagoa Azul, tem que saber, entender qual é aquele fenômeno geológico raro que acontece no sumidouro do João Baio, tem que conhecer o buraco do inferno da Lagoa do Sucupira e o Poço do Surubim, saber que isso tudo é uma caverna que está toda ela interligada e que passa, inclusive, pela garganta do Bacupari, onde foram encontrados sedimentos mais antigos de cavernas no Brasil, né? Ou seja, a gente tem que promover visitas e atividades educativas para difundir essa cultura científica, fortalecer essa identidade dentro do município, né? E para isso a gente também precisa qualificar os prestadores de serviços, desenvolver os geoprodutos, já tem a feirinha acontecendo, né? Eu acompanho, ainda que participe pouco do grupo de WhatsApp, mas acompanho e vejo o quanto o pessoal está aí nisso, dentro da feirinha de artesanato, né? e criar esses geoprodutos, né? O capim dourado lá de cima, né? É uma coisa local e, minha gente, acima de tudo, precisa ter saneamento básico, né? O município tem dinheiro para isso, não adianta ter centro turístico, ter parque, mas não cuidar do seu esgoto e saber que esse esgoto, inclusive, contamina os seus elementos da geodiversidade. Isso é uma coisa que é urgente e precisa ser feita, porque, afinal de contas, quem sai lá da Itália, quem sai lá da Alemanha, quem sai da China e que quer conhecer o Geoparque São Desidério, convenhamos, não vai se sentir, bem agraciado, bem contemplado, chegando numa cidade onde ainda não sequer cuida dos seus esgotos. Então, são coisas que a gente tem que começar a fazer o dever de casa, começar da base, né, para que a gente consiga também chegar mais adiante. Certo? Bom, eu agradeço a atenção de todos, espero ter respeitado o tempo, né? Gostaria de dizer que eu sou professor também da Universidade Federal da Bahia, nos coloco aqui plenamente à disposição, parceiros desse projeto, para levar a universidade, através, inclusive, do NEMA, que é o laboratório do qual eu faço parte, e agradecer também a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que foi quem, inclusive, proveu os recursos e deu toda a ideia para que São Desidério integrasse aquela elenco do livro de propostas do Serviço Geológico do Brasil, que, salvo engano, espero eu, sai ainda esse ano o trabalho que a gente fez aí junto com o Geógito e também com o Sérgio, que foi um aluno do nosso laboratório aqui do NEMA, né, que é a elaboração dessa proposta. Muito obrigado, meu e-mail está aí, fico à disposição de vocês.